Hoje quero falar convosco acerca das motivações do nosso coração, o que é que nos move diariamente. Quero que nós possamos também examinar um pouco o nosso coração e ver como é que o que é que nos faz despertar de manhã e também quando vêm os tempos de dificuldades em nossa vida que Deus traz, como é que nós os abraçamos ou como é que nós queremos fugir deles, não é? Eu tenho pensado muito nesta aproximação da Páscoa. Acho que é importante nós nos prepararmos para este momento histórico, não somente do passado, mas do presente em nossa vida. E o episódio que hoje vamos falar encontra-se, claro, na penúltima semana antes de Jesus ir à cruz. E enquanto Jesus vai se aproximando deste momento, ele por 3 vezes fala nesta semana que o Filho do Homem seria entregue e seria morto. É muito impressionante percebermos que ele estava a se aproximar de Jerusalém. Jerusalém era afastada muito do seu ministério principal, que foi na Galileia, no norte, na Galileia, onde ele ministrava, e ele por várias vezes tinha saído na primeira parte deste último ano em incursões por causa de contestação com os religiosos e um bate-papo um bocado forte. E na segunda parte deste semestre, nesta última parte, é um tempo em que Jesus vai aproximando aos poucos da cruz de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E muito consciente do que estava à sua espera. Muito consciente. Eu pergunto-me, se tu soubesses que ias ser atropelado aqui, quando saísses daqui da igreja, o que é que tu fazias? Ficavas aqui a dormir, não é? Já sei, foi a mesma coisa, não é? Claro, mas Jesus estava muito consciente do que ia acontecer. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou à morte. Não desresponsabilizando, claramente, as pessoas que também agiram errado para com ele. Mas nesta altura é muito interessante as palavras de Jesus. Lá em Mateus 20, o tema, a base vai ser este livro, o livro de Mateus 20, diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém ficava numa colina, por isso é que ele vai subir, e também a nível de altitude, chamou à parte os 12, interessante este pormenor, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Digam, se vocês fossem discípulos deste homem que disse isto, o que é que vocês responderiam? Para fugir. Fugir. Para ir para o outro lado, não é? Ou então, coitado de ti. É curioso que a conversa vai noutro sentido. Mas isto é outra história. Para lembrar um bocado em Portugal, quando alguém morre, não é? E os filhos que até então se davam bem começam a discutir qual vai ser a herança. Parece que é uma repetição, eu já vou. Nós também vemos aqui, não é? Mas nessa altura Jesus começa a abrir o coração de uma forma tão... Eu acho que este episódio é encantador, porque enquanto ele caminha, ele conversa. Mas não é um momento mágico como a manjedoura, não é um momento de grandeza como os milagres que alimentaram 5.000 pessoas, não é um momento de drama quando vem aquela tempestade, mas é um momento aparentemente calmo, tranquilo, mas dramático. Jesus, pela terceira vez, diz: eu vou subir, vou ser morto, e ao terceiro dia vou ressuscitar. Jesus revela plenamente o seu conhecimento. Ele sabia tudo. Primeiro, quem é que ele era? Ele era o Filho do Homem. Significa que ele era alguém em parte semelhante a nós, mas também era alguém que havia sido prometido para
que os escribas e sacerdotes sabiam muito bem quem ele era. E o que é que ele diz? Que vão condená-lo à morte e o vão entregar para ser escarnecido. Interessante, reparem bem nisto. Para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Há aqui, uma graduação, um crescente. Primeiro escarnecido, não é? As pessoas rirem-se dele, fazerem chacota, depois com palavras, e depois com atos, e finalmente com a crucificação. Mas ao terceiro dia, ressuscitou. Glória a Deus. Já sabem, toda a gente aqui da igreja já sabe. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. É nosso cumprimento de Páscoa. Já nos estamos a preparar para isso, não é? Jesus não entrou numa armadilha, não errou nos cálculos. Ele morreu de propósito. Morreu sem hesitação. A forma como ele caminha para a morte revela o propósito da sua vida. Ele veio ao mundo para isto mesmo. A jornada para Jerusalém não começou em Jericó, começou muito antes, começou em Belém, onde ele nasceu. Porque eu estava em Jericó neste episódio, também é muito interessante, vamos ficar nisso mais à frente, vou correr rápido porque temos pouco tempo. A caminhada para Jerusalém começou no Éden, quando Deus criou Adão e Eva. Quando o ruído da fruta passou pela boca de Eva e começou, diz Max Lucado, acho muito interessante essa frase, quando o ruído da fruta passou pela boca de Eva, aí começou a caminhada para o Calvário. O que percebemos nesta história é que, depois disto, o que acontece? O que acontece? Quando a conversa dos discípulos... E então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos. Mateus 20, a partir do versículo 20, adorando e fazendo um pedido. E ele diz, que queres? E ela respondeu, diz que estes meus dois filhos se assentem à tua direita e outro à esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabes o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram, podemos. E ele lhes respondeu, na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, imagina, indignaram-se contra os dois irmãos. E Jesus, chamando-os para si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, porque a todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, será o servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de Deus. O que eu acho curioso é que a agenda de Jesus e de Deus é bem diferente da nossa. Neste episódio nós percebemos. Enquanto os discípulos discutiam serviço, enquanto Jesus discutia o serviço, os discípulos falavam do estatuto. Enquanto Jesus revelava amor, os discípulos mostravam os seus interesses egoístas. Enquanto Jesus abraça a missão, os discípulos abraçam o conforto. Como tantas vezes a agenda de Jesus é tão distinta da nossa. Talvez a pergunta que eu tenho vontade de fazer a mim próprio é: qual é a minha agenda hoje? Será que a minha agenda é a mesma agenda de Jesus? Ou será que é muito diferente? Qual é a agenda que Deus tem para ti hoje? Podias também fazer outra pergunta. Qual é a tua agenda hoje? O que é que ocupa a tua preocupação? Como o Jairo partilhou, a tua família, o teu sucesso pessoal, profissional, o teu descanso.
tudo aparentemente lícito. Mas será que essa é a agenda de Deus? Estás disposto tu a abraçar o que Deus tem para ti, a sua agenda para ti? Ou será que vais dizer, eu não tenho tempo, é demasiado doloroso, isso é só para alguns, é cedo demais para a minha vida, agora eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho. Ou então, se tiveres coragem, dizeres abertamente, eu não quero. Por isso, o meu convite é que nós tentemos ver Jesus nesta dia, aproximarmos-nos dele e compreender este caminho que ele está a fazer até Jerusalém. Um caminho que claramente percebemos que a essência do reino de Deus é um amor abnegado, um amor que pensa, altruísta, que pensa no outro. Jesus fez isto. Ele intencionalmente, na sua agenda, pensava em ti. Por isso ele diz, não é? Também para nós, como um grande desafio, aquele que não quiser, já ouvimos falar isso, tomar a sua cruz e vir após mim não pode ser meu discípulo. Nesta conversa que há, Jesus diz, vocês podem beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? O que é que eles respondem? Sim. Eles não sabiam o que estavam a responder, mas eles diziam que sim. Mas eu disse, bem, vocês vão ser assim, mas realmente vocês não entendem isso. Mas quanto a quem vai estar ao meu lado ou não vai estar, na verdade, estes dois homens que estavam a discutir uma posição ao lado de Jesus têm finais muito distintos. Tiago vem a ser o primeiro mártir na história. O primeiro que morre por amor a Jesus. O que leva a pensar, não é? Que realmente esta sua ousadia, não é? Foi profética também. O seu irmão João vem, segundo acreditamos, a morrer na ilha de Patmos, já muito avançado na vida. Mas o que percebemos claramente é que a essência da fé cristã é este serviço, este amor abnegado. Amor é sempre uma vontade. Mais vale 10% de amor, ou 10 gramas de amor, que 2 toneladas de boas intenções. E há muitos de nós que às vezes estamos muito dispostos a fazer coisas e temos boas intenções para fazer tudo, mas se não fazemos, se não agimos em amor, nada vai acontecer. Às vezes estamos aqui na igreja, Deus traz à nossa mente alguém que nós precisamos de conversar e nós dizemos, eu tenho de conversar com aquela pessoa. E depois, esquecemos. Passam-se 2 semanas e lembramos outra vez. Não fizemos nada. Jesus claramente mostra que a essência do reino é o serviço. Jesus muda a cabeça dos discípulos quando diz que aquele que quer ser o maior seja aquele que serve. A pergunta que Jesus está a mostrar é que temos que ter disposição de realmente entregar a Ele, na sua agenda, entregar o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, a nossa vida. Há pessoas que às vezes querem servir na igreja, mas depois percebem que afinal servir implica tempo. E depois dizem, eu não tenho tempo. Há pessoas que às vezes se voluntariam para trabalhar com crianças e depois quando nós convidamos, elas dizem, eu não posso. Porque o serviço implica tempo, disposição, entrega, amor. E é interessante que neste episódio também Jesus dá um versículo que eu queria que nós parássemos um pouco. Quando ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Esta palavra resgate tinha a ver com o preço da libertação do escravo. Jesus sabia que tu e eu precisaríamos de alguém que nos libertasse. De alguém que pagasse o nosso resgate, pagasse o preço que nos mantinha cativos e prisioneiros de Satanás. E Jesus Cristo disse, eu vim para dar a minha vida para que muitos possam ser resgatados. A vida de Cristo foi oferecida para fazer que o nosso pecado fosse pago. É interessante que diz, 2 Coríntios capítulo 5, diz,
aquele que não pecou, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa? Significa que Cristo levou o teu pecado para que tu carregasses a sua justiça. E por isso o propósito da tua vida e da minha vida é, em primeiro e antes de mais, encontrarmos e recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Termos um encontro com Jesus. Termos um encontro em que nós percebemos que Ele pagou o preço do nosso pecado e que nós recebemos dele a sua salvação. Isto tem que acontecer uma vez na tua vida. E hoje pode ser esse dia, um tempo em que tu percebes que Cristo morreu em meu lugar para que eu pudesse verdadeiramente receber tudo que Ele tem para mim. Quando eu tinha 8 anos, eu fiz uma oração simples. Não é? Eu orei: Senhor Jesus, entra na minha vida, Senhor meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Naquela altura, Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. É interessante que a história continua aqui. Mateus capítulo 20, versículo 29. Se tiverem a vossa Bíblia, podem lá abrir. Diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e lhes disse: Que quereis que eu vos faça? E disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo os seus olhos se abriram e eles o seguiram. É tão impressionante pensarmos nisto, porque foi a última chance destes homens. Eles não sabiam, mas era a última oportunidade. Eles nunca mais passariam por ali. Ele estava a sair de Jericó. E estava a sair de Jericó para ir para Jerusalém morrer. E quando ele sai, é interessante, porque se vocês lerem os 3 evangelhos, vão ficar com uma imagem muito mais alargada, é que estes 2 cegos, um deles tem um nome, chamado Bartimeu. Que é interessante como os evangelhos falam disso. Não é? Aquele homem tinha um nome, era Bartimeu. Porquê? Porque Jesus não está na multidão, procura pessoas. E hoje, na pequena multidão que temos aqui, Deus procura-te a ti. Para te encontrar. Para o teu encontro. E o que eu acho impressionante nesta história, não é? Que Jesus estava com a sua ideia, ele vou para a cruz, estava a caminhar para lá, e de repente aparecem aqueles homens, que ele deve ter ouvido muitas vezes já, a clamarem, a gritarem: Senhor, tem misericórdia de mim. E o que percebemos nesta procura de Jesus no meio da multidão é realmente o amor de Jesus, o interesse de Jesus. E eu vou-vos ser muito honesto. Uma das coisas que nós precisamos muito de lidar com o nosso coração, num mundo em que estamos sempre à procura de sermos populares, não é? Em que eu fiz essa postagem, quantas pessoas viram? Alguém fez isto alguma vez na vida? Alguém fez ou não? Alguns estão... Eu já fiz muitas vezes. Nós queremos ser vistos pelos outros. Nós queremos ser notados pelos outros. A minha esposa não fez, porque ela não tem Facebook. Nós queremos ser notados pelas pessoas. Nós queremos que as pessoas vejam quem nós somos, que nós somos gente importante. Mas Jesus não esquece as multidões. Jesus olha para pessoas e vai de encontro à sua alma, ao lugar onde elas estão. Isso é fascinante. E faz uma pergunta um pouco estranha, não há dúvida. Que é: que quereis que eu vos faça? Mas é curioso essa pergunta, tem muito que se lhe diga, porque Jesus realmente vai, e eles respondem de uma forma incrível, não é? Dá-nos uma esmola. É isso que eles respondem. Eles dizem: nós queremos ver. E eles vão ao top, eles vão ao pedido mais
aquele pedido que... Bacalhau com nata. Mas também, antes de chegar a este ponto, eu quero que nós pensemos juntos. O que é que nos faz... Porque há uma multidão que procura nos silenciar. Procura dizer calai-vos, não é? Não peçais isso, deixai uma... O que é que te faz silenciar? O que é que te faz silenciar o teu clamor, aquele grito que está dentro de ti? Eu tenho muitas coisas que eu às vezes penso. Às vezes eu silencio o meu clamor porque não acredito que Deus vai responder a ele. Acho que é grande demais para mim. Às vezes eu penso, bem, Deus pode fazer alguns milagres, mas este ele não vai fazer. Ou então eu digo, bem, e o que é que vai acontecer? O que é que os outros vão pensar disto? Encontramos também a incredulidade. Há muita coisa que vai silenciando o nosso clamor, aquele grito que nós temos dentro de nós. Ainda não é o tempo. E às vezes nós também vivemos num mundo muito controle, em que achamos que nós precisamos de controlar as coisas. Quando eu for mais maduro, quando eu tiver mais recursos. Mas há um clamor que às vezes começa a crescer dentro de nós. E no meio daquela multidão, estes dois homens clamavam a Jesus e pediram, não é? Pediram coisas grandes. Porquê? Porque eles acreditavam. Mas o que é interessante é que o parar de Jesus contrasta com a multidão que pretende silenciar Bartimeu e o seu amigo. O que eles pedem é uma coisa muito grande. O que eles pedem é o que Jesus tinha, o que aconteceu no princípio do Evangelho de Lucas, quando diz que para Deus nada é impossível. E o que eu te quero hoje encorajar nesta manhã é realmente creres com todo o teu coração que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Basta crermos e Ele crer e vai acontecer. O que acontece na história, que eu acho também muito significativo, é que quando eles foram curados, eles seguiram a Jesus. Não sei quem disse isto. Eu sei que acho que foi alguém importante, mas eu não sei. Mas não sei se foi Hudson Taylor ou se alguém, mas diz: pede grandes coisas de Deus, espera grandes coisas de Deus. Quando nós pedimos a Deus, nós devemos esperar. Ter uma expectativa que Deus está a nos ouvir e que Deus vai agir. Eu gostaria de, ao terminarmos este tempo, eu gostaria também que depois estivéssemos num tempo de oração, pudéssemos pensar em 3 lições que eu acho que vêm desta passagem. Primeiro, a propósito da tua vida, da minha vida, é uma chamada para cumprirmos a agenda de Deus e não a nossa agenda. Às vezes nós pensamos o que é que eu quero fazer e não perguntamos o que é que Deus quer que eu faça. Nós não percebemos que vida cristã não é eu tentar agradar a Deus. Vida cristã é Cristo viver em mim, que é muito diferente. Nós pensamos, eu tenho que me esforçar para ser como Deus. Não, esquece isso. Não vais conseguir. O Deus que está dentro de ti é que tem que ser liberto para que possa brilhar em tua vida. E muitas vezes, em muitas alturas da minha vida, da tua vida, certamente, nas encruzilhadas que nós passamos, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é agarrar-te à agenda de Deus, à missão de Deus para ti, a perguntar se é isto que Deus quer para mim, eu vou abraçar e eu não vou deixar, mesmo que me leve para Jerusalém. Porquê? Porque eu acho que uma das coisas que nós percebemos é que muitas vezes o propósito de Deus para a minha vida vai nos trazer tempos de perplexidade, tempos de questionamentos, tempos difíceis, tempos em que vamos dizer como Jesus: passa de mim este cálice. Mas afinal, se calhar foi por isso que nós viemos. E às vezes vamos ter aqueles silêncios de Deus.
Precisamos de aceitar com serenidade o silêncio de Deus e deixar Ele ser Deus e nós sermos seus filhos amados que se entregam no abraço do Pai e no aconchego dos seus braços. Deste lugar, ninguém nos poderá tirar, a não ser nós próprios. A Igreja do Ocidente, Portugal e da Europa, não está muito habituada a tempos de perplexidade. Quem está assustado com a economia mundial? Ok, alguns, parece, quase todos. Eu acho que mais que 100% das pessoas aqui hoje. Tempos de perplexidade. É verdade. Não sei o que é que alguns, desculpem a expressão, malucos andam para aí fazer. Mas, independentemente de tudo, eu e tu podemos crer e confiar e acreditar no nosso coração que Jesus continua a ser o Senhor da história e que, independentemente de tudo o que vai acontecer, e Ele vai ser o bom pastor e nada nos vai faltar. Amém. Graças a Deus. O louvor de uma criança, a igreja profeta do louvor. A pergunta que eu queria deixar para ti é esta, neste final, que existe uma Jerusalém no teu horizonte. Qual é a tua estrada para Jerusalém? Quando estou confuso, lembra-te, porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando estiveres oprimido pelos fracassos de ontem, lembra-te que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam debaixo da carne, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nas noites em que gostarias de saber onde Deus está, recorda, eu sou Deus e não o homem, o Santo no meio de ti. Se pensas que estás afastado de Deus, recorda-te que, porque estou certo de que tenho a morte, a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, não sei por que razão eu estou gosto aquilo. Não, ainda não é isso. Realmente, todos nós vamos ter Jerusalém à nossa frente. Mas sabes uma coisa que eu queria só, obrigado. Uma coisa que eu queria terminar, porque eu tenho um slide que eu tinha que mostrar. Avança com Cristo até Jerusalém e prepara-te para passar por Jericó. E Jericó foi onde os dois cegos estavam. E muitas vezes nós olhamos para o futuro e percebemos as dificuldades que vamos passar, mas aquelas dificuldades nos retiram a fé, fazem-nos ficar sem esperança no nosso coração. O nosso coração fica seco. E este momento de incredulidade é um momento em que nós somos... É um momento-chave da nossa vida. É um momento em que ou tu confias em Jesus e entregas realmente em confiança a Jesus que Ele pode fazer uma diferença em tua vida, ou tu vais deixar que o desespero tome conta da tua alma. Eu acredito que Jerusalém vem, mas eu acredito que Jericó também existe. E Jericó é um lugar onde Cristo pode fazer coisas acontecer. E por isso, neste dia, eu quero te convidar a levantar os teus olhos para Jesus. Um Jesus que não buscou conforto, mas que abraçou uma missão. E o que eu quero nesta manhã também é te encorajar a abraçar a missão de Deus para a tua vida. E se tens impossibilidades à tua frente, eu quero te convidar a buscar a Deus nesta hora. E a dizer, Senhor, eu acredito que isto é impossível para mim, mas nada é impossível para Jesus. Eu acredito isto do fundo do meu coração. Eu podia-vos contar o que Deus tem feito em nossa vida, porque Ele é um Deus dos impossíveis.